O que você tem feito com o que Deus tem te confiado? O nosso devocional de hoje ele vai estar lá embasado em Mateus 25, 14 ao 30, que vai ser a parábola dos 3 servos. Ela vai começar da seguinte forma. Eu acredito que muitos de vocês já conheçam esse texto, mas é sempre bom lembrar e ver de uma ótica diferente. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos, lhe confiou seu dinheiro, dividido de forma proporcional à capacidade deles. Guarde isso. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então, foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestar contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. A gente vai ficar até aí, porque nesse início do capítulo, né, esse senhor, ele deixa muito claro, e esse senhor nada mais é do que a representação de Deus para conosco, é daquele que ele nos confia. Então, no início desse capítulo, o Senhor deixa claro que a medida daquilo que ele deposita em nós é proporcional à nossa maturidade. Né? O primeiro servo ele tinha maturidade de administrar mais, e do segundo servo menos, e do último pouco. Mas Deus deixa bem claro que ele deu proporcional à maturidade deles. E a gente vai entender que ele entrega de acordo com a maturidade, porque cada um teve uma responsabilidade diferente a respeito desse talento que foi confiado. Né? Os 2 primeiros servos apresentaram quantias diferentes daquilo que Deus confiou, mas ainda assim fizeram prosperar dentro da obediência ao seu Senhor. A gente vai focar primeiro nesses 2 servos, no qual Deus confiou talentos a eles, em grandes quantias, e dentro disso eles fizeram prosperar. Eles multiplicaram, né? O talento, como dito nessa época, ele era a moeda da época. Então, digamos que ele deu aí uma certa quantia em dinheiro para que eles fizessem ali multiplicar enquanto ele viajava. Né? Ele quis que os seus servos ali trabalhassem por ele, enquanto ele ficava ali mais tranquilo, fora dessa responsabilidade, e confiou a esses servos tal responsabilidade para que eles viessem multiplicar esse talento. Então, a primeira pergunta e o primeiro ponto que eu quero destacar, que trouxe assim algo novo para mim nesse devocional. Eu já tinha lido esse texto diversas vezes. Mas que sejamos obedientes dentro da porção dada. Ou seja, o que Deus tem nos dado e o que temos feito com isso. Deus ele tem depositado, né, porções diferentes para cada um de nós. Alguns ele confia mais, outros menos. Não porque essa pessoa não é digna de confiança, pelo contrário, justamente para tocar no ponto da maturidade outra vez. Né? Porque essa pessoa ela tem maturidade para administrar mais e outra menos. Então, digamos assim, você é um servo que começou agora e você está ali ajudando em um culto de jovens, você está ali ajudando em uma rede de crianças, você não pode assumir o papel de um pastor. Então, você está dentro da sua maturidade adquirida, dando frutos a respeito do seu talento, na maturidade que eu adquiri agora, dentro da maturidade que eu tenho hoje. E eu sei que esse tema muitas vezes é abordado, é falado, o que Deus tem te dado, o que você tem feito com o que Deus tem te dado. Mas ele é um tema real, ele é um tema muito real, porque muitas vezes quando a gente é abordado a respeito disso é porque não estamos cumprindo aquilo que Deus nos comissionou. Então, é a pergunta que eu faço para você: você tem cumprido o que Deus te comissionou dentro do seu talento, dentro da maturidade que você tem hoje? A maturidade que você tem hoje é de alcançar até onde? É de fazer o quê? É de multiplicar quanto o seu talento para aquilo que Deus tem para você? Se a gente parar para pensar nisso, hoje eu estou multiplicando o meu, porque de forma alguma eu estaria aqui
diante de quem seja que esteja ouvindo, para multiplicar esse talento, para a maturidade que Deus me deu hoje dentro dessa porção. Então, que nós possamos nos colocar dentro desse lugar agora, né? Que nós possamos meditar. O lugar que eu estou hoje. Qual talento Deus tem me confiado e como posso multiplicar? A gente vai ler ali lá no 24 e 25. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro e por isso o escondi na terra. Aqui está ele. Ou seja, esse servo é aquele que esconde o talento. Ele escondeu o seu dom, ele escondeu sua capacitação, ele escondeu a unção, ele escondeu aquilo que Deus confiou para ele. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos nos colocado no lugar do último servo. Nós temos escondido a capacitação, aquilo que Deus nos deu, a unção que Ele depositou em nós. Muitas vezes a gente tem deixado de lado. A gente tem vivido as nossas vidas, tem feito os nossos planos, tem multiplicado a nossa vida secular e não tem multiplicado a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual é aquela que tem que nos governar, tem que nos reger, tem que nos levar a um lugar primordial. É ela que tem que reger todo o nosso corpo em todas as dimensões, espírito, alma e corpo. O espírito ele tem que reger os demais. E não o contrário. Então, às vezes, a gente multiplica ali nossa vida secular, se preocupa com isso, se preocupa com aquilo. Quando vê, a gente está tão atarefado que a gente deixou de multiplicar. E aí a gente escondeu o talento por medo. E a gente devolveu ao Senhor porque não se achou capaz o suficiente. E mal sabemos nós que Deus já tinha nos capacitado ao confiar esses talentos. Então, que a gente possa meditar nisso. Porque o servo, ele escondeu algo que nem era dele. O servo, ele escondeu algo que Deus havia lhe dado. Ou seja, não era nem desse servo esse dinheiro, a ponto dele esconder e ter medo de usá-lo. Então, se o Senhor confiou ao servo aquela quantia que era dele, era do Senhor, ele deu àquele servo, e aquele servo ficou com medo de usar algo que não era dele, então nós temos que parar para pensar nesse princípio da obediência. Se o Senhor nos confia algo e nós temos medo de usar, primeiro temos que entender que não é nosso, foi uma capacitação do Senhor. Então nós temos a obrigação, posso falar desse modo, a obrigação de multiplicar esse talento, porque nos foi confiado por graça. E Deus ele não nos deve nada, pelo contrário, nós devemos tudo ao Senhor, pela sua salvação, pela sua graça. Então aquilo que Deus nos confiou como talento, para trabalhar e multiplicar para o seu reino, ela tem que ser usufruída, ela tem que ser utilizada, ela não pode ser retida, pois assim como lhe foi confiado, lhe seria cobrado. E de fato foi. E foi aí que ele disse que ele escondeu, ele não entregou ao Senhor. Quando Deus nos capacita a algo, devemos cumprir, pois o seu comando deve ser primordial dentro das nossas decisões e vivências, pois de fato nos será cobrado o tesouro depositado e confiado para multiplicar. O que nós recebemos é para multiplicar. O que é semeado em nós é para multiplicar. Porque a semente depositada em nós, pelo Senhor, ela tem que ser multiplicada. Ela tem que gerar frutos para que gerem outros frutos. E por aí, consequentemente, gerar vidas e mais vidas. E no final, o servo que escondeu seu tesouro entendia o poder do seu Senhor e que ele faria apesar das circunstâncias. Mas a atitude do servo foi irreverente, desobediente e medrosa. E sendo assim, perdeu tudo que tinha. Ou seja, o servo que ali tinha apenas um talento para multiplicar, ele terminou sem nenhum. Porque ele escondeu tão profundo esse talento, ele deixou o medo tomar conta dele de uma forma tão grandiosa, que ele não permitiu nem sequer multiplicar esse talento e assim ele perdeu até o que tinha. Ou seja, quando nós temos medo de ir e fazer aquilo que Deus nos comissionou, nós deixamos de alimentar essa semente no qual o Senhor plantou no nosso coração. Então deixamos de alimentar o relacionamento, deixamos de alimentar a intimidade. E nisso nós nos perdemos. Nós nos deixamos ser engolidos pela vida externa. Porque quanto mais ali trabalhamos para o Senhor, mais somos preenchidos, mais somos completos, mais multiplicamos. Porque temos o suficiente para dar. Porque não cabe em nós não conseguimos apenas reter para nós mesmos.
pois quanto mais recebemos de Deus, mais Ele tem de nós. E isso é motivo de se alegrar, pois assim o nosso caráter é forjado para a sua glória. Muitos desejam ser usados por Deus, mas não percebem que a partir daí Ele terá tudo de nós. E até as partes frágeis, e acompanhada dela as grandes atitudes de fé. Pois ao que tem, muito lhe será dado, pois seu caráter se tornou agradável e confiável para Deus. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que toma a decisão de se esconder, perde pouco a pouco aquilo que Deus depositou. Não porque Deus o revogou, mas sim porque Ele mesmo não alimentou e nem regou ao ponto de morrer. Que foi o que eu falei agora. Então temos que ter a consciência de quanto mais queremos fazer algo para Deus. Se você está numa situação contrária, de querer fazer muito, exercer muito, entregar-se muito ao Senhor, mas está ali escondendo o seu tesouro, porque você não quer dar 100% de si. Entenda que quanto mais você deseja que Deus faça, que Deus capacite, que Deus entre na sua vida, mais de você vai ter que doar. Mais entrega você vai ter que dar, mais aos pés do Senhor você vai ter que se depositar. Porque não tem como reter algo do Senhor ainda existindo muito de você. Você tem que se doar por completo. Então, para finalizar, ao avançar, crescemos em níveis com Deus e nos tornamos celeiros muito mais estocados de trigo, prontos para alimentar e semear. Então, que essa palavra ela possa entrar no seu coração, assim como ela entrou no meu, e que nós possamos, de fato, atingir a obediência necessária e que nós venhamos nos entregar verdadeiramente à multiplicação dos talentos que Deus tem colocado no nosso coração. Deus te abençoe.